Exatamente, é um assunto tão básico, né? E a gente muitas vezes trata como algo elitizado, uma coisa assim distante, quando é tão básico que a gente já devia estar sabendo disso desde criancinha. Thelma, a gente fala, né, que a gente deveria aprender desde a escola, né, desde lá no início, como lidar com o dinheiro, né? Como que é, porque às vezes a gente acaba crescendo e não tem nem às vezes a base do pai e da mãe, né, para que possa nos ensinar, principalmente aí eu vejo a nossa idade, eu tenho hoje 44 anos, mas eu não tinha orientação de pai e mãe para me dizer como é que lidava com o dinheiro, né? É. Então, isso é tão importante, até porque a gente possa passar para os nossos filhos, né? Essa questão de como lidar com o dinheiro, né? E Giza, às vezes ficar falando sobre isso, nossa, mas tá, que clichê, todo mundo sabe disso. A gente não faz ideia o quanto que essas coisas são rasteiras e que essas questões que foram trazidas para a gente na infância, depois da adolescência, novela, a forma como a gente lidou com dinheiro e enxergou dinheiro durante toda a vida, você sabe falar disso melhor do que eu aqui, mas o quanto que isso impacta e faz com que a gente tenha uma vida muito abaixo daquilo que a gente deseja. E é só o quê? São essas coisas que foram construídas lá atrás. Então a gente precisa sim participar, estar em contato com, por exemplo, quem entrou na live fica até o final. Mesmo que às vezes, nossa, mas eu já ouvi isso. Ouça de uma forma intencional, ouça de uma forma que vai transformar um ponto aqui. Você vai mudar, né? Vai virar 360 graus, mas um ponto pode ser o responsável por uma vida totalmente diferente, né? Verdade. O que a gente quer falar hoje aqui, tá, pessoal, para vocês? A gente quer falar realmente de como que você lida com esse dinheiro e como que é a família lidando com dinheiro. Se você tem hoje essa expertise, vamos dizer, tu não precisa ser, não é nem expertise a palavra. Se você pelo menos tem uma noção de como que você lida com o seu dinheiro, né? E eu Uhum. também vou falar aqui um pouco sobre na visão sistêmica, né? E a nossa mentalidade, como que nós lidamos? Por muitas vezes a gente acaba lidando com dinheiro da mesma forma que os nossos pais lidavam, que os nossos avós lidavam, e a gente acaba repetindo muitos padrões, né? Que vieram lá de trás. Bom, Uhum. Thelma, eu vou deixar você se apresentar, Tá. tá? Aqui a gente não tem nenhum um mimimi nem nada, a gente vai tocar aqui bem a nossa conversa. E eu quero que Uhum. você diga, assim, para todos eles que estão aqui, o que, que você faz, para Uhum. que eles possam saber mais sobre você. E a Uhum. Thelma, gente, ela tá lá do outro lado, tá lá na Califórnia, né? Bem Eu longe. estou aqui no Brasil, em São Paulo, então a gente está aí uma distância bem legal, mas assim, com conhecimentos que dá para trazer para vocês e que eu tenho certeza, como a Thelma falou antes, né? Se for um pouquinho assim, já vai te ajudar. Vai ajudar muito. Bom, meu nome é Thelma Cíntia. Hoje eu trabalho quase que 100% no digital e eu ensino imigrantes brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos a montarem o pé de meia em dólar deles. Porque, infelizmente, o que você falou durante toda a nossa vida, a nossa construção de como a gente lida com dinheiro não mudou porque a gente mudou de país. A gente traz esses hábitos e passa 20, 30 anos aqui gastando toda a nossa saúde e gastando e pagando um preço altíssimo que é estar em outro país e morrer na praia. No final das contas é isso. Então hoje o meu trabalho é direcionar as pessoas a montarem um pé de meia, aprenderem a investir aqui e simplificar esse negócio, diminuir essa coisa longe, né? Que parece que investir é uma coisa de outro mundo. E não, é uma coisa simples e já deveríamos saber, mas contem comigo, eu estou aqui para isso. Ô, Thelma, e me diz uma coisa, você ensina as pessoas a lidarem com dinheiro, né? Vamos dizer que as pessoas não... Você está aí na Califórnia e tu trabalha com as pessoas brasileiras que estão aí nos Estados Unidos, né? E se alguém daqui do Brasil quer fazer alguma coisa contigo, você também atende? Ou fica restrito mais aí? Não, não fica restrito. Eu atendo em grupos, né? Então, eu tenho um treinamento, inclusive, vagas estarão abertas em breve. Então, eu pego uma turma, acompanho essa turma por 7 semanas. Elas têm o acesso
fica com essas informações gravadas por um ano, ficam no nosso grupo por um ano juntos também. Porque quando terminam as aulas, as 7 semanas, é que começam os desafios, né? Ai, meu Deus, Thelma, e agora? Eu compro o quê? Eu invisto em quê? Então, quero ficar com eles mais de perto por um ano. Mas sim, eu tenho alguns alunos que estão no Brasil e que querem investir numa moeda forte, né? Que querem construir um patrimônio numa moeda forte. E aí eu posso atender, sim, esse pessoal. Thelminha, eu queria te perguntar uma coisa. Como que era a Thelma antes de conhecer esse lado financeiro, né? Como que a Thelma lidava com a sua parte financeira? Essa é uma ótima pergunta. Bom, os meus pais não tinham educação financeira, trabalhavam demais, sempre foram muito trabalhadores, empreendedores, não tinha nada de educação financeira. Era só assim, não faça conta, não fica fazendo um monte de financiamento. Mas eu fui começando a trabalhar, a fazer dinheiro e percebia que eu tinha muito dinheiro. O que eu ia fazer para construir alguma coisa? Comecei a comprar imóveis no Brasil, comprar apartamento, financiar. Mas vivia um padrão de vida alto. Então, eu vivia no 0 a 0. Se eu fizesse 10 mil reais por mês, era 10 mil reais que ia embora. Eu vivia no sufoco. Então, eu percebo... Aí, quando eu cheguei aqui, eu me vi na mesma situação. Quando eu cheguei aqui, só que pagando um puta preço, né? E aí eu falei, não faz sentido. Ou eu volto pro Brasil para viver esse agonia, eu vivo lá, né? Essa agonia, eu vivo lá. Ou aqui eu vou precisar mudar o meu jogo. E foi aí que começou a mudar. E uma mudança traz a outra. Tudo que eu queria era ter uma reservinha guardada, porque era a minha segurança, Sim. que eu achava que o problema era aquilo, né? E aí, quanto mais você vai caminhando, avançando, a gente percebe. E eu comecei a me descobrir, é o que eu tô te falando. Eu também falava, de novo esse negócio? Depois que você começa a sentir, eita, olha eu aí. Olha que traiçoeiros são essas crenças que a gente traz da infância, né? E eu Muito. tô em desenvolvimento ainda, né? A gente tem Sempre desenvolvimento estamos, né? o tempo inteiro, né? Até o dia que a gente morrer. Então, a gente sempre vai estar se desenvolvendo, né? Não vai ter assim um momento, parou, agora eu não preciso mais nada. Não vai ter isso. O jogo Né? não tá ganho, né? Não, a gente sempre vai estar se desenvolvendo. E as crenças, elas também vão existir, né? Não tem como dizer assim, agora não tem nenhuma crença. Não, nós somos formados por crenças. A gente é formado porque se eu acredito que azul, é uma crença já que eu tenho de acreditar. Então, o que acontece? As crenças sempre vão estar ali. Eu posso o quê? Transformar essas crenças, né? Isso sim. Né? Isso eu consigo fazer para que a gente, para que eu possa evoluir nesse longo período aí da minha vida, né? Impacta, né, Gisa? Uma transformação que eu vejo muito, tanto na minha vida quanto na vida dos meus alunos e alunas, é que impacta em outras áreas. Então, e respinga naqueles que estão mais próximos da gente. Eu tenho uma aluna, ela até está aqui. O marido, uma crença de, não, isso não é pra gente, não, isso. E ela disse que uma vez ele riu na cara dela. Ela falou assim, mas ele riu com tanto deboche que me deu vontade de desistir de fazer o curso. Mas eu não desisti. E aí, adivinha o que aconteceu hoje, depois de tudo? Ela até estava ontem comigo também. Além dela ter conseguido aprender a investir, ela conseguiu se livrar de crenças de idade. Ela tem mais de 50 anos. Ela conseguiu se livrar daquela crença, isso é muito difícil para mim. E ainda hoje o marido dá dinheiro para ela investir para os dois. Olha que sensacional que uma mudança pode causar na vida de uma pessoa, né? Sim, com certeza. Eu percebo o quanto e aí, se a gente for mais longe do que isso, a admiração que ele agora tem nela. Uma nova esposa que ele... Eita, eu não sabia que eu tinha essa esposa, essa daí. Né? É a parte do sistêmico que você fala, né? Sim. Eu me peguei, né, um tempo pensando assim, eu não posso ficar melhor do jeito que eu estou, né? Eu não posso ganhar tanto dinheiro, eu não posso ficar com essa questão de, meu Deus, se eu tiver mais dinheiro... A sensação que eu tinha era, se eu tiver mais dinheiro, eu não tenho mais os meus pais junto comigo. Porque eu vou estar num patamar acima deles
Então pode ser que eu seja excluída. Olha a crença. Isso é pertencimento, Thelma. Então eu acabo honrando o meu pai e a minha mãe do jeito que eles são e eu não evoluo, né? Você não consegue Com evoluir. medo desse não pertencimento, né? E eu tava conversando até com o Emerson na hora, e eu falei assim, carambas, olha só, né? O que se passou aqui na minha cabeça. E eu fui trabalhar essa questão, não, eu posso sim crescer, né? Porque os meus pais vão ficar felizes com tudo que eu estou fazendo. Eu posso ter sucesso, né? Eu posso ter dinheiro. Não porque se eles não têm o tanto quanto eu tenho, isso não tem problema, né? Então, tu vê o E como quanto é que a gente... Que eu tive esse insight? Como? Foi uma coisa provocada primeiro. Isso foi provocado ou foi do nada? Assim, era uma Não, coisa foi do nada. Foi do nada. Eu tava conversando com ele e daí eu falei assim, ai, tu sabe o que eu acho? Que se eu ficar melhor, que se a gente tiver mais coisas, ou que eu tiver mais dinheiro, mais sucesso, parece que os meus pais não vão querer estar mais junto comigo. E agora, pensando aqui, poderia ser uma coisa assim, ah, mas se ela tem dinheiro, será que ela vai se tornar uma pessoa arrogante? Será que ela vai se tornar uma pessoa metida, algo assim, né? Porque quando nós somos menores, a gente escuta, né? Ah, fulano lá, aquele que tem dinheiro, nossa, ele é muito metido. Não, aquela pessoa... Isso mesmo, entendeu? São as crenças que nós aprendemos, escutamos e virou verdade para nós. Então foi aí, conversando com ele, e eu saquei na hora. E eu falei para ele, olha só, eu acabo me boicotando, eu pertença aos meus pais, né? Estou sendo leal a eles. Então, eu não faço, paro. Tipo assim, ah, tu vai poder ter mais sucesso. Ah, não, vamos parar aqui um pouquinho, porque não dá. A Camila é a minha afilhada e falou, para mim, a crença de ganhar mais dinheiro está relacionada a não ter mais tempo de lazer. Ah, entendi. Tipo assim, quem ganha muito dinheiro não tem tempo, tá sempre trabalhando, tá sempre correndo. Né? É porque é pregado isso. Tem gente que faz isso realmente, mas é uma decisão da pessoa, né? E eu também vejo que isso é por um tempo, né? Camila, até respondendo isso daí, o que eu vejo? Que é um tempo que tu vai estar focada para te, né, conseguir tudo e depois tu vai poder ficar mais tranquila, né? Só que, claro, enquanto que eu tô fazendo esse processo, eu também não posso deixar de viver, certo? Tu vai ter os teus momentos de lazer, vai fazer as coisas que tu quer. Pode ser que não seja na intensidade e na quantidade que você gostaria. Mas você precisa, porque senão você não vai chegar lá. Isso é muito interessante de você falar, Giza. Obrigada, Camila, também pela oportunidade de a gente poder desenvolver um pouco disso aqui. Tem um Reels meu que eu coloquei, que é assim, as pessoas já falaram sobre essa frase em outras questões, mas eu gosto dessa explicação. É assim, ó, um avião, ele gasta muita energia na decolagem. Depois que ele decolou, manter-se lá em cima, ele gasta menos gasolina. Então, é tipo isso que a Giza está falando. No começo, eu estou construindo uma pessoa de sucesso, eu estou construindo uma pessoa eficiente, eu estou construindo um montante aqui. A mesma coisa para fazer dinheiro. Primeiros aportes, os primeiros depósitos são muito mais difíceis. Depois, você vai levando um sapatinho. É isso mesmo. A Camila é uma moça jovem, tá? Então, hoje, é legal ela olhar para isso, né? Esse jovem estar olhando para isso, por quê? Porque por muitas vezes pode ser que eles falam assim, ah, eu não vou fazer porque eu vou perder toda a liberdade que eu tenho. Eu não vou querer. Então, eu vou ficar aqui nesse básico, nesse simples, que tá bom. Ó, uma crença limitante que eu tinha, Giza, que eu fui descobrir só depois. Eu não sei se isso é crença limitante, eu não sei o que era. Eu me sentia vítima do dinheiro. Aí, o que eu achava? Eu queria esconder o dinheiro, porque se ficasse comigo, ai meu Deus, o dinheiro sumia. E eu sentia isso verdadeiramente. E uma pessoa que é vítima, tipo assim, sou vítima do quê? Da falta de dinheiro. Trabalho, o dinheiro some. Gente, o dinheiro some. Meu Deus, o que acontece? As coisas são caras, a inflação. Aí você vai botando culpados nas outras pessoas, não entende o real motivo de você estar se sentindo assim. E hoje, quando eu penso que eu escondi dinheiro, eu fico me perguntando, mas eu escondi dinheiro de quem? Pois é, isso que eu ia te perguntar. Que louca!
estava Eu não, escondendo dinheiro de quê? eu não Tu sei explicar. escondia o dinheiro e ainda ficava dizendo para ti mesmo, não, eu gastei. Não, era assim, eu pensava assim, ó, se o dinheiro ficar na conta, ele vai sumir. Eu vou pegar o dinheiro, sacar e esconder em algum lugar aqui de casa. E aí eu vou conseguir guardar dinheiro, como se eu mesma não fosse a pessoa que gastasse, que usasse, que tivesse totalmente descontrolada com relação ao dinheiro. E esse sentimento de vítima é um sentimento que eu trago muito para atentar as pessoas, porque esse sentimento de vítima é horrível, porque a vítima não tem ação. A vítima espera alguém vir salvá-la. E ninguém vai vir te salvar, porque você não está correndo, você não é vítima. Você pode tomar as rédeas da sua vida, né? Eu nem sei se isso é crença limitante, ou o que que é, sabotador, talvez. Eu acho que seria mais aí, eu acho que mesmo um sabotador, um boicote contigo mesmo, né? Que loucura. De tu mesmo tá colocando esse... É melhor, olha, para não... Até tinha uma coisa boa, né? Se não fica no banco, eu não vou gastar. Até tinha algo bom aí, né? Mas até eu identificar que o problema não era o dinheiro estar comigo ou não estar comigo. O problema eram outras coisas. O problema era eu não ter absolutamente nenhuma noção de como eu lidar com o meu dinheiro. Adulta, mãe, né? Dona da minha própria vida. E tá me sentindo vítima dessa situação, presa. Tipo assim, não consigo sair dessa. Eu trabalho, faço mais dinheiro. Uma frase que eu gosto muito é: mais dinheiro não muda a sua vida financeira. Porque você já ganhou menos. Hoje você ganha mais do que antes. Mudou? Não. De repente você até está mais endividado. Então não é o dinheiro que muda a sua vida financeira. É a forma como você lida. E aí é uma construção de mente, é uma construção, um processo. E não tem jeito. Vai ter que aprender a... olha aqui o que a Mona Lisa falou, Giza. Isso aqui é uma outra coisa da geração dos meus pais. Cresci com a minha avó escondendo o dinheiro do meu avô. Ou seja, mentindo. Olha o que faz, né, nas relações. E eu cresci vendo as minhas tias, minha mãe também. Sim, porque daí o que acontece? Eu vou guardar aqui o dinheiro sem ele saber que tem. Eu vou esconder esse dinheiro, né? E daí, pensando nisso... Ela colocou aqui, entender o passado dos nossos pais em relação ao financeiro nos ajuda muito a entender nossa relacionar com finanças, nosso relacionamento com as finanças, verdade. Tu sabe que eu lembro, agora ela falou de esconder dinheiro, eu lembro que a minha avó escondia o dinheiro. A minha avó colocava dentro do guarda-roupa dela num canto, sabe? Tinha lá um cantinho que ela deixava guardado. E eu lembro que eu ia na casa dela e eu dizia assim: ai, vó, não tem 10 reais aí pra eu fazer tal coisa? E ela sempre tinha um dinheirinho pra me dar. E eu dizia assim, mas como que a minha avó tem dinheiro se ela nem trabalha? Eu pensava assim, né? Mas como que ela tem ali o dinheiro guardado? Então... Gente, é cada loucura, porque olha só, tá vendo? Talvez eu tenha aprendido com essa geração e sei lá, achei que isso era um... Sabe o que a minha mãe fazia? Guardava dinheiro dentro dos casacos, dentro do roupeiro. Tipo, ali tá guardado, eu acho que se precisar... Ó, tá vendo que é bem isso que tá vindo de gerações? A mãe dela também guardava, daí ela guardou também. É a saída que a gente vê de tipo, nossa, pelo menos eu vou ter um dinheiro para remédio. Eu lembro que eu pensava nisso, numa emergência. Que emergência? Esse dinheiro que a gente guarda não resolve nada, né? E não avança, você não cresce, você não constrói nada, fica guardando dinheiro, se sente frustrado, isso é péssimo. Guardar dinheiro em poupança e guardar dinheiro dentro de casa tem dois inimigos horríveis. Primeiro que a inflação come o seu dinheiro, ponto final. E segundo, que você usa. Deu uma dor na unha, você usa. Deu uma emergência, que não é emergência, porque a gente não sabe o que é emergência, na verdade, você vai e usa. E aí o que acontece? Olha só a mensagem que a gente está colocando para dentro da nossa própria cabeça. Eu me esforcei, eu disse não para aquilo que eu quis, eu finalmente consegui guardar um dinheiro. E aí eu vou e uso. Olha o sentimento de, tá vendo como isso não é para mim? Tá vendo como é difícil guardar dinheiro? Só consegue guardar dinheiro quem é rico. Eu preciso ganhar mais dinheiro. E aí a gente vai reforçando isso dentro da gente, os anos vão passando. E a gente continua sem guardar dinheiro. Por quê? Você só guardou no lugar errado. Você tem que guardar em uma outra conta com um objetivo destinado para aquilo. É isso que eu ensino. Hoje eu identifiquei tudo isso na minha vida. Não funciona guardar dinheiro dentro de casa, tá, Emerson?
essa dica é furada nem na poupança. Você precisa ter um plano montado. Até para dar, Giza, sentimento de avanço. De que, olha, consegui completar esse daqui. Qual é o próximo passo? Agora eu vou completar esse daqui. Agora eu vou partir para minha aposentadoria. Eu quero comprar uma casa, eu quero viajar. A gente tem que sempre andar atrás de objetivo. Guardar dinheiro por guardar, vai ficar assim, guardando dinheiro nos bolsos. Que não sabe, que nem o avô da Mona Lisa e a minha mãe que guardava dentro dos bolsos dos casacos, né? Hoje, se poupança não é a melhor forma de nós guardarmos o nosso dinheiro, o que você aconselha, tá? Uhum. A pessoa vai dizer, ai, Thelma, eu quero guardar pelo menos $100 por semana, aí que vocês recebem por semana, e aqui no Brasil eu quero guardar R$ 100 por mês. Tá? Uhum. O que tu aconselha a pessoa a fazer, né? Como que ela pode começar essa jornada mesmo? Porque ela não sabe, de repente, lidar com toda essa parte financeira, né? Isso. Mas o básico, vamos dizer assim. Primeira coisa, a gente precisa fazer esse planozinho de passos. Então, o primeiro passo que a gente precisa completar é montar uma reservinha pra gente. Porque ninguém investe preocupado com alguma coisa que possa acontecer. Sim. Então, eu preciso montar minha reserva. Para montar minha reserva aqui nos Estados Unidos, existe uma conta de poupança de alto... Eu estou tentando falar em inglês, aí vem um português, chama... Alto rendimento. Isso. Chama High Yield Savings Account, que é uma conta poupança de alto rendimento. Ela rende um pouco mais. Por que eu prefiro ela do que a Savings? Porque a Savings normal, que é essa poupança normal, ela não rende nada, beleza? A gente já sabe que é péssimo isso. Só que ela fica ali do lado da nossa conta corrente. E do lado do nosso cartão de crédito. Geralmente é no mesmo banco. Fica flertando uma coisa com a outra. Doeu a unha, você vai lá e usa o dinheiro. E ainda dá uma sensação de que é um bônus para você. Então, dinheiro, principalmente no começo, você tem que tirar ele das suas vistas. Então, aqui nos Estados Unidos, nós temos essa conta que é uma High Yield Savings Account, é uma conta poupança simples, é só botar o dinheiro, é fácil de abrir e etc e tal. No Brasil, existe aí a poupança aí do Brasil, ela rende um pouco mais, então é mais interessante porque pelo menos empata na inflação. Mas, você consegue não mexer nesse dinheiro? Você consegue deixar lá e não mexer? Se conseguir, pode colocar na poupança, mas aí você vai fazer isso até você entender a sua reserva. Porque terminou a reserva, qual é o próximo passo? O próximo passo é comprar uma casa? O próximo passo é a minha aposentadoria? É comprar médio a longo prazo? Então, a gente vai trabalhar dentro disso para se tornar um investidor e montar realmente um pé de meia. Eu acho que também seria importante a gente falar aqui o que é reserva, né? Porque, bem como tu falou antes, as pessoas não sabem o que é reserva. Não né? sabe Por que eu guardo né? esse dinheiro? Por que ter a reserva, né? O que é, para aonde que eu posso usar essa reserva? Uhum. A reserva que eu gosto de chamar de reserva do perrengue. Por quê? Porque quando a gente sabe disso, né? Você e o Emerson sabem muito bem que algumas palavras acionam na gente uma coisa ruim. Então, eu não gosto de falar de emergência, porque ninguém quer pensar em emergência, né? A pessoa fala, não vai acontecer nada, não. Então, não vamos falar de emergência, vamos falar de perrengue. Perrengue, show, isso. Adorei. E aí, a reserva do perrengue é o quê? É um perrengue mesmo, gente. Assim, ó, adoeci, quebrei o pé, não tem jeito de ir pra canto nenhum, tô deitada, largada no sofá. O que eu preciso pagar? Que está ligado à minha sobrevivência. Vou pra comer fora? Não, né? Você tá doente, né, gente? Me ajuda. Vamos ficar comendo em casa. Então, você vai listar tudo aquilo que você vai precisar pagar. Aluguel, água, luz, seguro, comida, não esquece de gasolina, essas coisas, telefone. Faz uma listinha bem firme mesmo, que é para excluir todo o resto que é supérfluo. Isso é equivalente a um mês da sua sobrevivência. Por que a gente precisa ter mais do que 3, 6 meses? Porque a gente sabe muito bem que a gente se enrola um mês no cartão de crédito, acabou. A gente passa 2, 3 meses tentando sair daquele sufoco. Então, a gente precisa ter entre 3 e 6 meses. Quem está aqui nos Estados Unidos é autônomo, tem que ter pelo menos 6 meses guardado, equivalente a 6 meses das suas contas. Quando que eu posso usar, Thelma? Você vai usar quando? Chegou um documento de carro. Documento de carro chegou, eu posso pegar o dinheiro, é uma vez por ano. Deveria estar já esperado, né? Tudo aquilo que
Teve uma aluna minha que falou, Thelma, eu perdi o voo, tive que comprar uma outra passagem do Brasil para cá. Eu posso usar a minha reserva mesmo ou eu uso cartão de crédito? É justamente para não se enfiar em cartão de crédito que você tem essa reserva. Tem um parente, uma mãe, meu pai, não sei, um parente lá no Brasil, eu não tenho como não ajudar essa pessoa. Sim. Tira da sua reserva. Se for uma coisa assim, gente, extraordinária, não é um aperto, não, é uma coisa extraordinária. Então é para isso que você tem a sua reserva. Que aqui no Brasil a gente acha que teria um olhar um pouquinho diferente, né? Eu acho que a gente teria essa reserva pelo ponto de, vamos que eu perdi meu emprego, meu trabalho, né? Nós aqui temos a CLT, temos, né, são pessoas que recebem por mês, que é diferente dos Estados Unidos, né? Então, se a pessoa fica desempregada, ela tem pelo menos esse dinheiro da reserva para usar, né? Ah, ficou doente, eu não tenho aqui no Brasil convênio médico, né? De repente vou poder usar dessa reserva, né? Então tu vê que interessante, né? O quanto que a gente olhar para essa questão financeira, ela muda de país para país, né? Muda, é muito assustador a diferença. Porque quem tá aí precisa se preocupar muito mais com essa reserva de quem tá aqui. Muito mais, muito mais. É porque, assim, o que acontece? Aqui, a gente não perde emprego. Não perde. Você pode perder um trabalho, mas você consegue outro. Isso é uma coisa interessante de falar, Giza. Outro dia eu estava conversando com o meu time e, tipo assim, eu nunca ouvi uma reclamação de um imigrante falar assim, Thelma, eu não tenho trabalho. Porque não existe essa preocupação. Você tem, sim, trabalho. Você pode não ter o que você quer, você pode não ter no valor que você quer. Então, eles não vêm falar para mim que não tem trabalho. O que eles falam é, eu não consigo guardar dinheiro. Então, sim, beleza. Tem essa questão que é diferente de quando você está no Brasil. Tá vendo como muda o simples fato de você ter mudado? Não, e assim, ó, e muda até aonde que eu vou guardar o dinheiro, né? Que sim. Nem a poupança aqui, que nem tu disse, a gente tem um rendimento um pouco maior do que a poupança daí. A poupança, né? Aquela que tu falou, como é que é o nome? A savings. Depois tu tem uma outra poupança, né? Acima, que seria um melhorzinho para se guardar, né? Aqui o pessoal fala bastante também do tesouro. Sim. Né? Que eu acho que é onde que tu não tem tantas perdas, né? E tu não paga também imposto. Eu acho que se tu acaba tirando esse dinheiro dali, né? Eu não sei te dizer se isso tá certo, porque eu não conheço bem de finanças, né? Mas eu sei que parece que essa parte do Tesouro Nacional. Do tesouro tu consegue resgatar sem estar pagando impostos, né? É porque o Tesouro Nacional funciona igual você está falando. A savings daí é diferente da daqui. E o Tesouro Nacional brasileiro também é diferente do Tesouro americano. E essa é uma outra questão que o brasileiro, o imigrante, quer ficar investindo aqui no Tesouro americano, achando que a rentabilidade é igual. E não é. Porque a rentabilidade do Tesouro americano é muito baixa. Porque o que ele te dá de contrapartida? Segurança. Então, assim, realmente são mercados diferentes, são economias diferentes. A força da moeda é diferente, isso vai impactar na forma como você está construindo o seu pé de meia. Então, precisa entender de uma forma geral, até para você saber, o imigrante que está aqui, parar de querer investir no Brasil, mas rende mais, mas está rendendo mais em uma moeda muito mais fraca, né? Sim, sim, então, sim. É diferente, sim, a gente não pode lidar... não é superficial, também não é difícil, mas, pô, pessoal, precisa ter uma comprometimento. Não, e assim, o que eu percebo, né, de algumas vezes que eu estive aí, que o brasileiro que está aí nos Estados Unidos, ele tem essa necessidade de ter contas aqui, investimentos aqui, né? É por causa do idioma, eu acho. Só que eu aqui, ó, na minha mera mentalidade financeira, eu vejo assim, mas ele tem uma moeda muito mais valorizada aí, né? Que tem um valor muito maior do que eu colocar aqui no Brasil. Né? Mudar esse pensamento, daí a gente entra nessa parte da mentalidade, né? Porque
que eu saio do país, que é minha origem, e tô indo para um outro país que tem as regras dele lá, né? E você participar das regras que tem no país que tu está não significa que tu tá desonrando o teu país de origem. Numa visão sistêmica, agora eu pensando nisso, tem muito a ver. Porque a pessoa pode dizer assim, ah, eu tô abandonando o meu país, eu tô largando ele. Não tá deixando de honrar o teu país, né? Só tá vivendo num país que tem outras regras. Porque nós somos o quê? A gente joga conforme as regras, né? Se eu falar aqui, o que é mais importante? São os jogos? É o jogo ou a regra? Não sei. Nossa. Se eu entro para jogar, é futebol, é vôlei, é tênis. O que é? Se eu tenho as regras, eu sei o que eu vou jogar. Ah, entendi. Então, as regras são importantes, em primeiro lugar. Porque se eu tenho as regras e eu sei como que acontece, eu sei qual é o jogo que vai ser. Né? Então, isso não significa que a pessoa ela tá deserdando, vamos dizer assim, né? Não pertenço mais ao Brasil, não pertence, sim. Pertence, gente, nem se você quisesse. E, Giza, você sabe que isso que você está falando é real, eu vejo isso bastante aqui. E dá para investir no Brasil a partir em dólar, investir em boas empresas no Brasil também. Dá. Sim. Só precisa estudar um pouco mais, montar um plano, né? Mas a gente passa por isso, né? Não tem aquela síndrome vira-lata? Você já saiu, já saiu da mentalidade. Você não deixou de ser brasileiro, você também não está chutando cachorro morto, não está falando que o Brasil não presta. Não é nada disso. Só as coisas são separadas, são diferentes. E tu tá tendo uma oportunidade de viver melhor, né? E poder trabalhar com uma moeda que está sendo mais valorizada. Né? Só que daí, como que eu mudo essa mentalidade, né? Como que eu vou... Que, né, são as crenças que a gente falou. As crenças lá que o pai falava. Ai, não pega o dinheiro que ele é sujo. Daí a pessoa nunca vai querer pegar o dinheiro porque o dinheiro... Eu peguei o dinheiro, eu tenho que lavar as mãos porque é sujo. Ai... O dinheiro, ele vem e já some. Ou o dinheiro não dá em árvore, né? Dinheiro é porque teve alguma coisa errada que fez. Né? Você sabe o que eu me peguei falando aqui pro meu filho? Hoje? Ontem. Eles estão vendendo limonada quase todo dia aqui. Aí ele pega o dinheiro todo e quer gastar o dinheiro todo. E, tipo assim, ele não para pensar. Claro que esse é meu papel. Olha, calma, filho, vamos tomar decisões diferentes. E aí eu vou... Mas aí eu me peguei falando assim pra ele. Você viu quanto foi difícil você fazer esse dinheiro? E nem foi. Ele só ficou aqui vendendo limonada. E eu me peguei. Não é difícil, filho. Mas você viu que tem um trabalho. A gente vai passando essa Olha, eu amei ficar sabendo dessa história da limonada no verão de vocês, das crianças. Eu não sabia. Não. E eu achei bárbaro isso, né? Por quê? O legal é que eles que vão preparar a limonada, né? Estão preparando. Vai lá, o limão, aquela coisa toda, né? Daí você já prepara uma barraquinha lá, né? Para eles ficarem na frente de casa para vender. Então, olha quanta coisa eles já estão aprendendo aí, né? Para eu vender, eu tenho que ter o produto, né? Eu tenho que fazê-lo. Eu tenho espaço para vender, né? E quando eu vendo, o que eu ainda vou fazer com esse dinheiro que eu vendi? Porque eu tenho que tirar os custos, porque o limão foi comprado. Eu tiro. Você sabe outra coisa que eu acho que eles aprendem, que a gente aprendeu no Brasil de uma forma muito ruim? Que vender é vergonhoso. Nossa, essa crença tem muita gente que tem e ela limita tanto a pessoa. Tanto, sabe? Esses dias uma amiga minha que mora em Gramado, o filho falou assim, ai, quebrou meu celular, eu queria comprar outro. Daí ela falou assim, então, o que a gente pode fazer para te conseguir comprar? Daí ele falou que ele ia vender os brinquedos dele que ele não usava mais. Então já trabalhou o desapego e vender esses brinquedos. E botou uma mesinha na frente de casa com todos os bonequinhos dele para vender. E ele, daí no dia lá, conseguiu R$ 84, alguma coisa assim. Ele estava feliz da vida,
Olha como eu consigo vender, olha como é legal vender. Ele chamava as pessoas para ir ver os bonecos. Então eu falei assim, olha que interessante. O significado que ele deu para vendas, que é uma coisa muito boa. É genial. Né? E a gente não teve hoje, isso, né? Não, e a gente vende o tempo inteiro, né, Thelma? O tempo inteiro eu tô vendendo ideia, eu tô vendendo uma ideia para o meu filho, uma ideia para o meu marido, na empresa, onde eu estiver, eu tô vendendo algo. A gente associou venda a tirar vantagem. Não, o outro está comprando, porque, inclusive, esse negócio de bolsa de valores é cassino, a ideia é nascida aí, ó. Alguém tem que ganhar para o outro perder. Alguém tem que perder, alguém tem que perder para o outro ganhar. E não, é uma venda, galera, é uma venda. Eu comprei uma ação, no dia que ela não fizer mais sentido para mim, eu vou vender. Se faz sentido para a Giza comprar, tá aqui, Giza. Se não tá, mesmo. A Giza, a Glauciane compra, o Emerson compra, a Ingrid compra, quem quiser. Faz sentido para você, compra. Se não, não compra. É uma troca, né? Outro dia, uma mulher falou bem assim, eu fiz uma propaganda, né, para vender o meu treinamento aqui na internet, e ela falou assim, mais uma vendendo curso. E aí eu fui lá no perfil dela e ela vende crochê. Uhum. Aí eu falei, mais uma vendendo crochê. Ainda bem que você vende crochê, porque eu tenho e eu adoro, e eu não sei fazer crochê. Ainda bem que pessoas como você vendem crochê. Obrigada, que você deve estar ajudando muita gente aí. Ela nem respondeu mais. Sim, porque tu sabe que quando eu converso com as pessoas, que eu trabalho essa parte da mentalidade para elas ir atrás dos objetivos delas, e às vezes empaca nessa questão das vendas, não vai, né? A pessoa, é uma vergonha, né? A pessoa verbaliza assim, ó. Mas quando eu era pequeno e alguém batia lá na minha casa, minha mãe dizia assim, diz lá que eu não tô, ou que não quer nada, porque já veio aqueles vendedores encher o saco aqui em casa. A pessoa já ficou com aquilo ali, que vendedor enche o saco, quer vender a qualquer custo para ti, né? Goela abaixo, como a gente fala aqui. Então, a pessoa já ficou com aquilo ali gravado. Né? E ela não tá fechada. E vendedor incomoda. Então, quem é que vai querer vender se vai achar que tá incomodando? É vergonhoso, né? É vergonhoso. E desse negócio de tirar vantagem. Aquilo lá. Engraçado, né? Aí quando ganha prêmio de venda, você fica... A pessoa ganha prêmio. Sim. Que loucura. Como é que funciona a nossa cabeça? Ora a gente admira, ora a gente fica com vergonha daquilo. E olha, eu fico mega feliz porque eu tô ganhando aquilo ali das vendas, né? Mas essa geração nova, os meus filhos não têm vergonha. Eles ficam ali fora, eles correm atrás dos carros. Vamos comprar a limonada. E eles fizeram um slogan aqui. Azedo e depois doce. Aí hoje eles estavam discutindo. Não, coloca doce e depois doce por causa da limonada, né? Quer saber, não foi nada. Mas olha, eles já estão trabalhando desde agora essa questão do vender, né? O que eles precisam fazer para vender e ter o dinheiro. Eu acho assim, ó, que nós precisamos realmente ensinar. Ainda bem que a gente está nós temos essa ferramenta hoje, né, Thelma? Para poder lidar com os nossos filhos de uma forma diferente que foi lidada conosco, né? Porque os nossos pais também não tinham a visão dessa questão do dinheiro, ou tinha que trabalhar muito para ter o dinheiro, e daí ficou aquela questão, né? Tem que trabalhar demais para eu ter o dinheiro, então eu não quero isso, né? Então eu acho que hoje a gente pode ressignificar bastante coisa, né, com os filhos, e trazer também para nós mesmos essas mudanças de crenças, né? Essa mudança de mentalidade em relação ao dinheiro. Eu posso sim ter o dinheiro, eu posso sim ser sucedida, eu posso sim ser uma pessoa que ganha com facilidade, o dinheiro vem com facilidade para mim. Porque se eu ficar eu fico sempre pronunciando, o dinheiro às vezes é difícil, ele vai se tornar difícil, né? A PNL mesmo fala aquilo que tu verbaliza, né, é o que a tua cabeça entende. Então, a gente precisa mudar essas verbalizações e mudar a nossa mentalidade, né? E tem sempre, a gente sabe, tem bastante treinamentos aí que trabalham essa parte de desenvolvimento humano, né? A tua mentalidade, como é que eu quero lidar melhor com o dinheiro,
Hoje tem mentorias para isso, né? Tem um monte de coisa que a gente pode fazer para melhorar. Só que para nós melhorarmos, a gente tem que ir atrás. Porque não vai chegar aqui e bater na nossa porta. Por exemplo, uma coisa que eu acho que a gente está mudando muito o brasileiro, mesmo no Brasil, é relacionada a isso que a Fátima acabou de falar, é quando eu vejo alguém de sucesso, com muito dinheiro, eu desejo, ao invés de ficar com raiva, ao invés de dizer, para ele, gente, o tal do para ele é fácil, me dá uma raiva disso, para ele é fácil. Para ele é fácil, né? Você sabe se para ele é fácil? Você sabe de onde que saiu a pessoa? Você nem sabe. Você nem sabe a luta que a pessoa está lutando. Então, é uma coisa que pode acontecer instintivamente, a gente precisa vigiar os nossos pensamentos para, de repente, não estar rejeitando. Também nem queria. É o tal. Também nem queria. São os nossos julgamentos, né? O quanto que a gente acaba julgando sem saber que está julgando. Isso. Né? Isso é o tal do rasteiro. É o tal que derruba você e você não percebe. E atrasa isso mesmo. Anos de desenvolvimento e sucesso. Era pra gente, você, seja lá naquilo que a gente se propõe, todo mundo que tá aqui, tá vivendo uma vida muito melhor, muito mais abundante, e a gente não tá, muitas vezes, porque não percebe esses rasteiros aí, ó, que estão no nosso calho, a gente não consegue se livrar deles. Eu acho que seria interessante, assim, o que você acha que as pessoas podem fazer para elas já começarem a já começar pela reserva, depois que eu fiz a reserva eu já posso ir para um outro ponto, né? Que dica que tu dá aqui para elas começarem a guardar o dinheiro, né? A ter esse investimento. O primeiro passo é você ter um valor, estabelecer um valor que você não vai voltar atrás. Porque, mais uma vez, cada ação que a gente faz reforça alguma crença em mim. Se eu começo e volto atrás, eu reforço no que isso não é para mim, isso é difícil. Então, estabelece um valor nesse primeiro momento, enquanto você vai estudar. Vai procurar um treinamento. Por que eu acho que tem que ser treinamento? Um curso? Porque tem passos e você não está sozinho. Você geralmente está com grupos e aí isso incentiva a gente a crescer. Então, o que acontece? Eu preciso ter frutos para incentivar e continuar. Se eu não sentir que estou avançando, eu não vou seguir. Em nada, dieta, em nada na vida. Então, eu preciso que você guarde imediatamente $50, R$50, eu não sei. Para o mês que vem, você continuar gastando e sentir que está evoluindo. Enquanto isso, vai estudar. Vai criar um plano assim, impecável. Thelma, mas daqui para o final da vida, nossa, então. Mas o plano impecável é justamente esse, que ele cabe ajustes. Filho cresce, filho nasce, você casa, você... eu ia falar em viúva, mas não é legal, né? Eu não sei o que é pior, você para, fica viúva, a vida muda, gente. São mudanças que acontecem. E a vida muda. Você pode mudar de país, olha só. Tanta gente estava aí, tá aqui agora. Pode voltar, pode ir para outro canto. Então a vida vai mudar e vai precisar ajustar. Mas o seu plano precisa ser... Você tem que sentar todos os meses e saber para onde você está indo. Você tem que saber para onde você está indo. Senão, não vai sair do lugar. E faz logo. É importante tu saber para onde que tu vai, né? E como que tu vai fazer para começar a guardar. Que seja só um pouquinho... que você consegue arcar todos os meses, né? Exatamente. E eu deixo aqui uma dica para eles também, Thelma, quando a gente olha para essa questão de mentalidade e até mesmo da sistêmica, né? Olhar para como que os pais olhavam para o dinheiro. Então, eu olho para o meu pai e para minha mãe hoje e eles agem de uma forma com dinheiro, eu posso mentalmente dizer assim, eu respeito o jeito que vocês fazem e como fizeram. Mas eu posso fazer diferente a partir de hoje. Então, eu posso fazer diferente por vocês e por mim. Porque eu posso realizar muitos sonhos que eles não realizaram. Então, eu vou estar realizando por eles e por mim a partir de agora. E os que vêm lá pra frente farão a mesma coisa, né? Como é que é a frase? Eu respeito tudo que vocês passaram, né? E eu vejo também o que vocês passaram. Mas hoje eu posso fazer diferente por vocês e por mim. Que bonito. Então adorei essa frase. A gente pode começar a olhar já isso e mentalmente já ir falando, né? Porque, principalmente, vamos olhar assim, tem bastante descendentes de italiano, alemão,
portugueses, são pessoas que chegaram no Brasil e elas tiveram que trabalhar muito. Saíram dos seus países de origem e tiveram que se dedicar bastante. É a mesma coisa que um brasileiro que sai daqui e vai para os Estados Unidos. Quando chega, ele tem que fazer um monte de coisa. Mas ele pode ver assim, mas eu também posso fazer diferente. Pode. E isso, sim, vai fazer com que eu realize por eles que não realizaram, meus pais, mas eu faço por eles, né, e por mim. Fica leve, fica respeitoso, fica gostoso, fica grato, cresce gratidão dentro da gente e condescendência, né? A gente precisa ter misericórdia para com as outras pessoas e começar. Isso precisa ser realmente genuíno. Não adianta, a gente só transborda se você estiver cheio daquilo. Se eu não estou cheio de gratidão, se eu não estou cheio de respeito, que você, né, tá falando bastante aí, você não vai transbordar, não adianta. Nossos pais fizeram o melhor que eles sabiam, aprendemos com isso e podemos e devemos melhorar. Inclusive, em honra a eles. Sim. A minha mãe fala assim, eu adoro, minha mãe é engraçada, ela fala assim, a geração de vocês é melhor do que a nossa. Se não é, era para ser, porque vocês têm psiquiatra no celular, vocês têm padre, vocês têm pastor, vocês têm um monte de gente aí. Nós não tinha nada disso. Vocês têm que ser melhor do que a gente. Vocês são obrigados a serem melhores do que a gente. E é isso mesmo, né? A gente poder fazer cada dia melhor, né? E olhar para o dinheiro com respeito, com amor, com carinho e dedicação, porque dinheiro não é aquela coisa. Eu digo para as pessoas, como é que tu guarda o teu dinheiro dentro da tua carteira? O teu dinheiro é todo amassado, o teu dinheiro vai no bolso de qualquer jeito. Como que tu trata? Qual é o tratamento que tu dá pro teu dinheiro? Olha só. O que tu trata o teu dinheiro é o jeito que ele vai te tratar. É, na verdade, porque é o jeito que você enxerga é ele, energia. Né? E isso não é assim, ó, não é a Giz, a Thelma que criou isso. Não, isso é energético, é energia, né? É física. Nós temos, sim, questões energéticas dos lugares que nós estamos. Então, como que eu estou, né, lidando com esse dinheiro? Eu tenho cuidado com ele, eu tenho carinho com ele, olha, eu guardo, olha... Que bom que eu tenho você junto comigo, né? Eu vou fazer o melhor que eu posso com você. Ter esse bom trato com ele, né? E não simplesmente botar dentro da carteira de qualquer jeito, porque tu vê, a gente fala, né? Ai, parece dinheiro de bêbado. É. Eu acho tão profundo isso que você fala. Eu acho tão genial isso. Que depois, uma coisa que eu venho mudando na minha vida, esse tipo de pensamento, a gente precisa se aprofundar nessas coisas mesmo, né? Esse é o caminho da evolução, a gente precisa evoluir, crescer, e para isso a gente precisa ficar olhando para as mesmas coisas de formas diferentes, de formas mais profundas. E o dinheiro é energia, a gente que não entendeu isso ainda. Isso mesmo. Energia. Então, se eu tô vibrando uma energia boa com o dinheiro, tratando ele bem, né, estar aberta para recebê-lo, ele vai vir. Mas agora, se eu não trato bem, por que ele vai vir? Rejeita. Você rejeita ele, na verdade. A gente fica isso rejeitando. Mesmo, rejeita. Porque eu acho que essa questão da limonada dos Estados Unidos das crianças é maravilhosa, maravilhosa, e deveria de ter aqui no Brasil também, entendeu? É. Porque eles vendem na rua, ali na rua que a pessoa mora, né? E eles vão querendo que os vizinhos vão comprando e tudo mais. Eu acho magnífico. Thaís, depois olha lá no Instagram da Thelma. Olha, e assim, isso é cultural pra você ver, né, Giza? Você sabe falar disso melhor do que a gente aqui, todo mundo. Mas sabe por que eles compram? Porque eles vendiam quando eles eram crianças. Sim. Então, eles acionam de novo aquele sentimento daquele eu pequenininho. Então, é uma coisa cultural que vai passando de geração para geração. Eu me lembro que a primeira vez que eles foram lá para fora e venderam, eu falei, o povo compra mesmo, né? Eu ficava impressionada quando eu cheguei aqui. E eles compram mesmo, eles param, eles vêm aqui, eles dão, vou te dar, quanto que é? Eles dão mais do que devia. O meu marido agora compra também quando ele... A gente, né? Vamos para lá para comprar, para ajudar. Sim. A geração, é muito legal. Isso, e daí o quê? Eu aprendi e eu vou fazendo, né? Eu vou repetindo os padrões que são legais, que são bons. É muito gostoso. Né? Mona Lisa, aqui no Brasil, nossa, ia ser faturamento o ano inteiro. A gente ia bater lá para fazer limonada. Eu quero muito te agradecer pelo conhecimento que tu trouxe aqui nesse nosso bate-papo, né? Eu falei para ti que eu queria que fosse uma coisa bem tranquila, um bate-papo mesmo, né? Porque a gente pudesse realmente
trazer um pouco de conhecimento seu e meu para as pessoas que estiveram aqui e que irão assistir a nossa live também depois, né? Vou gravar. Então, que a gente, um pouquinho, como tu disse, né? Se um pouquinho a gente puder ajudar essas pessoas que querem ser ajudadas a olhar para o dinheiro de uma forma diferente, eu tenho certeza que o que a gente passou aqui, eles vão poder mudar um pouquinho mesmo, né? Então, gratidão. Eu que te agradeço, eu fiquei muito feliz e honrada que a gente conseguiu fazer essa live. Faremos. O que acontece? A gente teve 1 hora aqui, né? Por que eu falei, só um? É porque são muitos insights para a gente conseguir mudar. Então, agarrem um. Eu tenho o Paulo Kazak que estava aqui, ele sempre fala na mentoria, pega um insight e trabalha em cima dele. Então, de repente, a Giza trouxe tanta coisa. Olha para o que aconteceu com os seus pais. Como que eles enxergam o dinheiro? De repente, isso você esteja repetindo. Então, deverzinho de casa, faça isso. Assista de novo essa live. Manda essa live, esse vídeo, se você está no gravado, para outras pessoas que precisam mudar. E fala assim, assiste, eu tenho uma técnica para a pessoa assistir o que você quer. Assiste que depois eu quero saber o que você pensa. Ótimo. E coloca lá ainda para nós, escreve lá nos comentários, né? Isso, quem tá no gravado, fala aqui pra gente, é tão bom. Um beijo para todos vocês. Beijo. Eu fico à disposição aqui no meu direct. Giza, tenho nem como te agradecer. Um beijo. Gratidão pura aqui dessa conexão que a gente fez, né? Quando a gente se encontrou lá em Orlando, foi maravilhoso, né? Esse nosso encontro. E a gente já tá aí pensando em outras coisas e já teve o primeiro passo, que foi a nossa live, né? Eu acho que tem muitas coisas pra gente fazer daqui pra frente. Eu acho também. Então, vem-se embora que a Califórnia tá precisando de vocês dois, hein? Pessoal, então tem lá o perfil também da Thelma, tá? Tem o meu aqui, onde vocês vão poder ver. A gente sempre tá deixando algumas dicas no nosso Instagram para que você possa evoluir como pessoa, evoluir na parte financeira. Então, se você quer isso, né? Eu tenho certeza que a gente vai poder te ajudar mais um pouco ainda. Tá bom? Então, gratidão, Thelma. Bom final de semana aí para você. Sucesso para os meninos aí nas vendas da limonada. Se você gostou desse conteúdo, eu já deixei 2 cards de sugestões de outros vídeos para você assistir. E também quero te convidar para curtir esse vídeo, mas também para se inscrever no meu canal e receber atualizações semanais de assuntos novos que eu trago sempre.